Saúde a igreja com a paz do Senhor, a todos aqueles que estão presentes, os que estão de casa, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha falar mais uma vez com a gente. Já temos ouvido Deus falar conosco, né, desde o início já, né? Para a gente trocar as nossas preocupações, trocar todas as coisas ali por Jesus Cristo, caminhar, andar após Jesus, que é tudo que nós precisamos fazer. O discípulo anda junto com seu mestre. Nós somos discípulos, né? Louvado seja Deus, coisa linda, né? Ouvimos também, além dos louvores, das ministrações, durante os louvores, que sempre ministra muita gente, ouvimos também a pastora Mara ali, falando a respeito, né, da gente se consertar, da gente olhar, da gente ajudar a suportar uns aos outros. E realmente não é muito fácil a gente suportar o outro. É fácil a gente suportar quem a gente gosta, né? Tá junto de quem a gente gosta, de quem se identifica com a gente. Agora, se a pessoa fala uma coisinha fora, às vezes diverge de um pensamento, gente, dependendo do dia, já é o caos. Já é motivo para tempos ficar preto, mas não é assim que Deus nos chama para fazer. Vamos ler lá em João 15, aleluias, mais uma instrução do nosso Pai através da palavra, porque Jesus é a palavra, fomos ministrados também a respeito disso, que Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Deus sempre quis morar com o homem, estar próximo do homem. Primeiro, através de um tabernáculo, e era uma coisa assim, ele ficava bem no centro. É bem interessante se a gente vê a distribuição ali das tribos e o tabernáculo, e ali não adiantou, não, mas não era isso. E ele foi caminhando, até que hoje ele vive em mim e vive em você. Aleluias. Hoje ele vive na gente. Todo aquele que convidar Jesus para estar na sua vida, entrar na sua vida, Ele habita em você. Aonde você estiver, Ele está com você. Nunca mais você é sozinho. Nunca mais você é sozinho. Um dia sempre a palavra do Senhor diz assim, que é bom que sejam dois, né? É bom que sejam dois, que haja oração de concordância, que sejam dois, isso. Falei, meu Deus, mas onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. E um dia eu falei assim, Jesus, mas às vezes a gente está sozinho, não tem dois, só tá a gente só. Mas aí o Espírito Santo me ministrou, não, você nunca mais está sozinho, porque eu sempre estou com você. Então sempre somos dois, eu e ele e eu. Ele em mim e eu nele, amém? Nunca mais nós andamos sozinhos quando temos Cristo nas nossas vidas, nunca mais. E a palavra do Senhor nos diz assim, Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. E isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amém? Podemos nos sentar, aleluias. A palavra do Senhor vem falando aqui a respeito de que Ele é, o Pai é o agricultor e Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que, aleluias, Ele é o tronco, Ele é aquele que libera a sua seiva, libera o alimento. E nós somos os seus ramos. E se nós não estivermos nele, não adianta que não vamos frutificar. Não adianta que não vamos ter vida, não adianta que não vamos dar conta daquilo que é para nós fazermos, nem para nós mesmos, nem para esta terra, assim como já foi dito aqui a respeito quando a Suelen falou aqui, nem para nós mesmos, nem para a nossa própria vida. Por quê? Porque vem umas preocupações naquilo que não é, às vezes, nem necessário. As preocupações, elas ficam maiores, elas se avolumam, elas parecem que são muito maiores do que realmente são. A gente não consegue estar preparado para lidar com as causas que aparecem, com as demandas que aparecem nas nossas vidas. Nós não temos o equilíbrio para lidar com as situações que vêm acontecendo, com as aflições, com as enfermidades, porque todo mundo tem aflição. Cada um tem de um nível, cada um tem de uma forma. Uns têm na parte financeira, às vezes está tudo certinho. Casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, tudo certinho, saúde, maravilha, mas a parte financeira sempre é danificadinha, sempre dá alguma situação. Outros já têm o quê? Tem todas as outras coisas, mas na vida sentimental, no relacionamento, ele tem uma dificuldade. Outro já é na saúde, está tudo certinho, mas a saúde é debilitada. Então, todos nós temos necessidades. E as necessidades, para a gente lidar com elas, a gente tem que ter o quê? Tem que ter a instrução do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui que todo ramo que está em Cristo, mas que não dá fruto, o que acontece? É Jesus que corta? Não, é o Pai que corta, é Deus que corta, Deus que poda. Deus que vem e que arranca esse ramo que não está frutificando. Não é diferente de quando a gente tem alguma coisa na casa da gente. Eu lembro que a pastora Ana tinha um pé de uva lá na casa dela. E a uva, às vezes, ficava bonita, que parecia que ia dar fruto. Ficava linda lá. Chegava a época de frutificar, chegava a época de botar os frutinhos. Até nasciam os frutinhos, às vezes, né, pastora? Se a minha memória não falha. Às vezes a gente ficava lá namorando aqueles frutinhos, vendo se eles vingavam, se eles iam para frente. Nada daqueles frutinhos. Acho que nunca deu um cachinho de uva sequer. Nunca chegou ao ponto de dar um cacho de uva verdadeiramente. Até parecia, até apontava, começava, ensaiava que ia acontecer alguma coisa, mas não prosperava. O que a pastora fez? Apesar de ficar bonita, até a folhagem, né, aquela coisa toda, mas chegou um dia que ela falou assim, não, só está ocupando lugar isso aqui, tá, né? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Tirou aquele pé de uva, tirou aquela videira ali daquele quintal, porque ela não estava frutificando, arrancou todo o pé. Mas no caso aqui não, por quê? Porque o tronco, aquele que é o ramo, né? O ramo não, o tronco mesmo,
aquele que é o centro, que é Jesus, o caule, aquele que se apega, né, lá, a árvore é Jesus Cristo. Então, ele está o quê? Ele está firmado, ele está fincado, e ele tem tudo que nós precisamos. Todas as coisas que a gente precisa, ele tem, ele fornece para mim e para você. Não é uma árvore que esteja enferma, não é uma árvore que não tem os nutrientes necessários para que eu e você demos fruto. Mas ele tem os nutrientes, ele nos serve esse nutriente. E o que são esses frutos? Não são, o fruto é diferente da gente ir, da gente fazer a obra de Deus, da gente ir no ID. O ID é uma coisa, a gente fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, falar do amor de Cristo e fazer a obra de Cristo é uma coisa, agora fruto não. O fruto se encontra lá em Gálatas, e nós sabemos, né, Gálatas 5:22, sabemos ele bem, às vezes até bem de cor, mas vamos ler aqui para a gente não errar. Está lá em 5:22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Esses são os frutos que o Senhor espera que eu e você demos. Sabe por quê? Através de cada um desses frutos, quando você é bom, o nome de Deus é glorificado. Quando você é longânimo, quando você é paciente, quando você consegue lidar com as situações, você já não é aquele negócio que fala uma coisa com você, você já está com a resposta ali na frente. Se pisou, fez uma coisinha que desagrada, a gente já sai ali falando o que não deve, o que deve e o que não deve falar. Mas não, a gente é paciente, a gente espera, como Deus é longânimo com a gente. O Senhor, se Ele fosse igual a gente, muitas das vezes, que não tem um pingo de paciência, né, quando fala já alguma coisa, se eu não sou mesmo, não tenho esse tipo de, não aguento nada, não levo nada para casa, não levo desaforo. Irmão, melhor a gente levar, às vezes, um desaforinho para casa, botar no bolso, passar um gourmetzinho, engolir. Melhor, às vezes, levar um desaforinho para casa do que a gente errar e perder a bênção da gente. E qual é a bênção que a gente tem? A bênção que a gente tem é desagradar o Espírito de Deus, desobedecer ao Senhor, entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então, muito melhor é a gente, às vezes, desagradar a nossa própria carne, desagradar as nossas emoções, porque isso faz parte, o quê? Faz parte do ser humano, do que a gente desagradar ao Senhor. E depois, às vezes, ver retidas as nossas bênçãos, porque a palavra do Senhor diz o quê? Diz que se nós estivermos nele, se nós frutificarmos, se nós tivermos aquilo que ele tem para nossas vidas, se nós estivermos nele, aquilo que nós pedirmos ao Pai, ele vai nos dar, ele vai nos responder. Agora, o que é isso de pedirmos? A minha petição é aquela petição que a gente está habituado a fazer. Senhor, olha, isso aqui é assim, eu queria tanto, 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 aquele par de brinco. Meu Pai, me dê, Pai, arruma alguém para me dar aquele brinco, aquela situação, alguma coisa. Não é isso, meu irmão, não é isso. Porque se a gente estiver em Cristo, a gente vai fazer a nossa petição, vai ser de acordo com Ele, vai ser de acordo com as coisas de Deus. Deus vai nos direcionar para nós fazermos, para nós pedirmos. E a petição diante de Deus, quando nós estamos em Cristo, elas são diferentes. E eu posso te afirmar que quando nós pedimos algo que é diferente, que está de acordo com o coração de Deus, Ele vem e Ele abençoa você até com aquelas bobeirinhas que você gosta, até com aquelas, sabe, com as cerejinhas, com docinho, com bolinho, com alguma coisa que não faz muita diferença para você, mas Ele abençoa com isso que você gosta. E às vezes vem da mão que você nem imagina, e aparece para você. Às vezes um troço bobo, pequeno, mas que alegra o teu coração. E Deus faz na nossa vida quando nós buscamos pedir aquilo que está no coração dele. Qual é a petição que agrada a Deus? É a petição por salvação, é a petição para que o mundo seja melhor, é a petição para o meu irmão que está lá às vezes desesperado e precisa de um socorro. É você entrar numa intercessão, você entrar e interceder. O que é interceder? Você se colocar no lugar do outro.
é você sentir a dor do outro, é você estar, não é só, Senhor, abençoa lá o fulano, visita lá. Não, é você encarnar a vida do outro, sentir toda a situação que ele está sentindo, porque aí sim, aí você intercede, aí você vai ser aquele intercessor, feito Moisés lá atrás, e mais ainda Jesus Cristo, que foi o maior intercessor de todos os tempos, e por amor a mim e você, o que ele fez? Ele pagou com a sua vida, porque a palavra aqui mesmo está dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. E ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Ele deu a sua vida primeiro, a sua vida de glória. Porque ele saiu da sua glória e veio aqui para viver nessa terra que nunca foi muito diferente de hoje. Nunca foi muito diferente. Viver as mesmas amarguras que nós vivemos, as mesmas perseguições, as mesmas situações, ser mal falado, ser mal visto. Disseram para ele, olha, eu sou comilão, falam que eu sou comilão, falam que eu sou beberrão. Isso está escrito na Bíblia, porque devem ter falado muito mais coisas. Imagina ali, devem ter falado lá, até hoje ainda tem uns negócios esquisitos que falam, né, que Jesus lá tinha, sei lá, falam lá a respeito de Maria Madalena, tal. Então, imagina, deviam falar um monte de besteiras a respeito. Não é diferente da minha vida e da tua. Sempre foi, o mundo, desde que o pecado entrou, sempre teve problemas. Mas Jesus, ele passou por todas essas situações, sem sentir ódio de ninguém, sem sentir raiva de ninguém, sem sentir mágoa de ninguém. Diferente de mim e de você. Se alguém fala uma coisinha com a gente, fala uma coisinha comigo, fala uma coisinha com você, o que acontece? Vou te levar para a justiça, porque você levantou um falso de mim, você fez isso, fez aquilo outro. Isso, né? A gente sabe quantas coisas que acontecem nisso, às vezes até morte. Mas Jesus não. Jesus realmente, ele veio e ele tinha todos esses frutos, Jesus tinha na vida dele e podia chegar lá e pegar. Outra coisa interessante é que o fruto não é algo que a própria árvore coma, mas é o que? Para que outros comam, que vá e dê de fruto. Todo ramo tem que dar fruto. Se eu sou um ramo, você é um ramo, nós temos que frutificar nesses frutos que a Bíblia nos fala. Para quê? Para que outros possam se alimentar desses frutos, para que outros possam andar e viver, ter alegria, porque é tão bom quando a gente chega na casa de alguém, ou quando a gente encontra com alguém, a pessoa está feliz, a pessoa está alegre. Por quê? Porque nós temos Jesus, meu irmão. Claro que tem dias que a gente está com o rosto caído, não tem jeito, tem dias que acontece alguma coisa dentro da gente, tem tanta amargura, tem uma situação que está pressionando tanto as nossas emoções, que não tem como a gente ficar sorrindo, a gente demonstrar alegria com o nosso rosto. Mas isso não pode ser permanente, não pode ser sempre, não pode ser todos os dias. Isso é eventualmente. O normal da gente deve ser o quê? Alguém chegar para a gente, encontrar a gente alegre, um sorriso no rosto, mostrar a alegria do Senhor. A palavra, nós não cantamos? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e nos fortalece. A alegria do Senhor, a alegria está no coração daqueles que amam a Deus. Então, se ela está no coração, tem que resplandecer no meu rosto. Agora, muitas das vezes, nós não somos assim. Nós somos sempre sisudos. Todas as vezes que a gente encontra, como é que está? Está tudo bem? Tá não. Está assim, assado. Está isso, está aquilo. Eternamente, passa ano, sai ano, você ouve a mesma coisa da pessoa. É possível que não tenha um diazinho que seja bom. Vamos aprender com as crianças. As crianças, para elas, o dia delas é maravilhoso. Já começa, né? Eu vou dizer assim, a oração do meu neto, todo dia de manhã, Senhor, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor deu. Ele já profetiza o dia dele maravilhoso antes de começar. Às vezes vai apanhar, às vezes vai ter as situaçõezinhas, porque eles têm as situaçõezinhas dele da vida.
tem às vezes um amigo, tem as coisinhas deles, mas ele já profetiza que o dia vai ser. Agora nós, não. Nós, às vezes, nós temos tudo para ter um dia maravilhoso, e o que a gente faz? Puxa vida, faltou uma mistura na minha comida. Hoje não tinha como fazer uma mistura, acabou não sei o quê, não sei o quê. A gente sempre encontra alguma coisa, mas a gente esquece de olhar aquilo que Deus tem nos dado, e nós precisamos frutificar. A palavra do Senhor diz que nós, quando a gente dá fruto, e esses somos nós, cada um de nós que está aqui, porque se estamos na casa de Deus, se estamos buscando ao Senhor, eu entendo isso, ainda que falte algum fruto, e sempre vai faltar, meu irmão, tão bom se a gente tivesse completo, né? Todos eles ali, se um tem muita alegria, mas falta lá às vezes um pouco da bondade, falta uma longanimidade, falta uma perseverança, sempre falta algum. A gente não tem eles completos, mas vamos chegar lá, nós vamos em nome de Jesus. Mas é isso que eu entendo, que se nós estamos aqui, é porque nós estamos buscando fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Estamos buscando, aleluia, chegar a este lugar aperfeiçoado. Vamos nos aperfeiçoando cada dia na presença do Pai, cada dia que pegamos a palavra, cada dia que cantamos um louvor, cada dia que entregamos o nosso dia ao Senhor, cada jejum que nós fazemos, nós estamos o quê? Abastecendo, estamos adubando esse lugar ali onde nós estamos. Estamos realmente fortalecendo aquilo que nós temos recebido de Deus. E a palavra do Senhor diz isso, que aquele que dá fruto, o Senhor vem, o agricultor vem, Deus vem, e Ele poda. E poda, meu irmão, não é uma coisa muito fácil, não. Parece que é legal, né? Foi lá, podou. Mas pensa bem, a árvore, na verdade, ela está com vida. Do início dela, o ramo, ele está com vida desde o iníciozinho, desde que sai lá do seu caule, até a pontinha, até o final. Ele não está velho, não é aquilo que está seco, não é o galho seco, não. É o galho com seiva ainda. E aí o que faz? Vai lá e poda. E essa poda dói ali naquele ramo. É como para mim e para você. As nossas leves e momentâneas tribulações, situações, são as podas que Deus vai fazendo na nossa vida. Porque no momento que a gente está numa situação difícil, já observou que a gente entra muito mais na oração? A gente entra muito mais, o coração da gente fica muito mais quebrantado, muito mais, quando a gente tem uma necessidade, meu irmão. É hora de choro, é hora de joelho no chão, de levantar de madrugada, mesmo que não gosta, vai lá orar, vai jejuar, vai buscar tudo quanto é culto. Aí, não, mas só tem, puxa vida, lá na igreja, mas a gente só tem lá, tem o culto de ensino e tem o culto de quinta-feira e de domingo. Mas eu vou buscar um outro culto, vou procurar. E não é culto de casa, não. É culto mesmo. Por quê? Porque tem necessidade. Às vezes tem pessoas que, deixa eu ir lá para ver se alguém fala comigo, se Deus usa a vida de alguém para falar. Cada um tem a sua forma de buscar, mas quando você está ali na aflição, meu irmão, independente de como, mas a tua busca é muito maior. É muito maior. E nessas épocas que a gente está bem, nós deveríamos ser inteligentes e armazenar, e acumulando, e guardando tudo isso para um momento que a gente precisa. Aí eu quero te dizer uma coisa, se a gente fizer isso aí vai servir como um muro ao nosso redor. E com esse muro ao nosso redor, a oração, a adoração, o jejum, a gente se colocar diante do Senhor, ler a palavra, sobretudo a palavra regada com jejum e com oração, meu irmão, faz da gente realmente edificar um muro ao nosso redor. E a palavra do Senhor diz isso, diz que lá em Isaías, eu acho interessante essa palavra lá de Isaías 5:5, porque ela nos diz que, eu até marquei, eu estava lendo, o Senhor, eu ia trazer, já estava até com uma palavra lá de Hebreus 12, já tem tempo que essa palavra estava minando no meu coração, mas o Senhor colocou essa, então a gente tem que seguir dentro daquilo que o Senhor falou. E
Lá em Isaías 5,5, a palavra diz assim: eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem, e derrubarei a sua parede para que seja pisada. Quando Deus faz isso, meu irmão? Deus faz isso quando nós não estamos aonde Ele quer que nós estejamos. Quando nós não estamos frutificando, quando nós não estamos fazendo, porque Ele faz da gente, é como jardim. A palavra diz que nós somos como jardim, que somos regados e cuidados por Ele. E Ele faz um muro ao redor da gente, faz um muro. Nós somos essa árvore, somos os ramos, aliás, dessa árvore, mas tirando aqui a figura de Jesus. Nós somos aqueles que frutificam, que dão frutos, somos uma árvore que frutifica. E que nós possamos ser guardados por Cristo. E assim o Senhor guarda a gente, Ele põe um muro ao nosso redor. Ele edifica ali lugares, faz como uma muralha. Eu gosto muito de uma passagem que tem em Zacarias: Senhor, que tenha muros de fogo ao meu redor. A palavra do Senhor diz isso, que Ele põe muros de fogo. Meu irmão, somos protegidos por Deus, somos guardados pelo Senhor. Quando nós damos fruto digno de arrependimento, porque isso é fruto de conversão. Isso não é fruto de outra coisa, é fruto de conversão. É impossível a gente encontrar Jesus, se converter a Cristo, mergulhar na palavra do Senhor e a gente não ter mudança nenhuma na nossa vida, permanecer da mesma forma. Se eu era agitada, eu permaneço agitada. Se eu era brava, eu permaneço brava. Não mudei a minha vida. Mas é minha característica. Não existe isso, meu irmão. Não existe minha característica. É lógico que existem pessoas que são sanguíneas, tem outras que já de natureza, elas já nascem mais tranquilas, e aí Deus trabalha, mas Deus fala para quê? Para a gente usar. Ele trabalhou ali na vida de Pedro, basta a gente pegar ali os apóstolos, os discípulos de Cristo. Ele trabalhou na vida de Pedro, ele trabalhou na vida de Moisés, ele trabalhou na vida de cada um, ele foi trabalhando, aqueles que se deixaram trabalhar. E trabalhou. Pedro primeiro era lá o zangadão, aquele terrível. João, eu sempre fico impressionada com isso. Com João, e devia ser bem comum eles verem ali a cair fogo do céu, né? Elias já tinha visto lá, Elias e tudo, tal. Então, sabia da história lá de Elias, mas tem coisas que devia ser mais comum do que nós imaginamos. Porque ele vira e fala para Jesus: manda cair fogo do céu sobre esses camaradas, tal. Mata isso daí tudo. Depois vira o discípulo do amor. Vira aquele discípulo totalmente transformado. Porque é impossível você estar perto de alguém que tem todas essas características e não ser transformado. É impossível você não absorver aquilo que sai da presença de Cristo, da presença de alguém que é desse jeito. Graças a Deus eu tive bons mestres na minha vida. Louvado seja Deus, bons mestres, eu digo na palavra, da palavra. Posso ver que até hoje são pessoas que frutificam, que dão fruto, são pessoas ungidas, são pessoas que têm ainda a mesma pegada que tinha quando eu me converti, quando eu conheci. Ainda tem o mesmo ardor, ainda tem o mesmo amor, ainda tem o mesmo zelo, ainda tem a mesma paixão pela palavra, ainda tem a mesma paixão pela obra de Cristo, ainda permanece do mesmo jeito. Não quiseram, são aqueles, né? A pastora Ana todo mundo já conhece, mas tem dois outros que foram, porque eu tive 3 pastores na vida. Tive o pastor Renato, com quem eu me batizei, o pastor Sérgio Paim, que foi o meu segundo pastor, quando eu me mudei, porque eu não queria sair de onde eu estava, da igreja que eu estava, mas aí não dava porque era longe. Então eu tive o pastor Sérgio Paim, que foi o meu segundo pastor, e a pastora Ana, que é a terceira pastora. Então, quer dizer, tive 3 pastores na minha vida, 30 e poucos anos de conversão, 30 e alguns anos. Eu me batizei em 92, me converti final de 91, por aí, mais ou menos. Então, quer dizer, um tempinho longo. E tive 3 pastores na vida, porque mudei de lugares, porque se tivesse em Friburgo, certamente estaria até hoje lá na Maranata, com certeza absoluta. Até porque até hoje eu ainda tenho contato, a gente ainda se fala e eu tenho contato com eles. E graças a Deus posso ver que o pastor Renato permanece o mesmo, posso ver que o pastor Sérgio Paim permanece o mesmo, não enriqueceram, não deram lugar àquilo que tantas pessoas foram perdendo
Não que enriquecer seja um problema, não estou querendo dizer isso, mas eles não colocaram os olhos deles em coisas que não eram o ministério, é isso que eu estou querendo dizer. Os olhos deles permanecem naquilo que sempre foi. O chamado deles, eles não negociaram, eles não venderam, eles não mudaram para a glória de Deus. Todos eles estão aí até hoje, firmes e com certeza absoluta, agradando o coração de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Conforme a pastora Ana dispensa comentários, porque a gente a vê, sabe quem ela é. E a palavra do Senhor nos chama para ser isso, tem que ter essa transformação, a gente tem que ter essa mudança. Não tem jeito de você e eu, a gente conhecer. Agora, sempre fui instruída, fui ensinada, sempre fui colocada. Olha, prioriza a palavra, aprenda a palavra, leia a palavra, de todas as coisas que você puder. Ao invés de livros, vai para a palavra, a Bíblia mesmo. Pega lá uma Bíblia que ela tem lá, versículo tal, sabe aquelas Bíbliazinhas? Hoje em dia quase nenhuma delas tem, mas que tem várias referências, que você vai lá, pega outra referência, que pega outra. Na própria Bíblia, meu irmão, não precisamos de muitas coisas, não precisamos de muitas informações extras. E se tem algum lugar onde nós encontramos tudo que nós precisamos, é na palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos. Ela nos abastece, ela nos sustenta, ela nos fortalece, ela muda todas as coisas das nossas vidas. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, aqueles que Ele vai lá e poda, aqueles que dão frutos. Você quer ver, mas por que fulano é tão bom, fulano, nossa, fulano é assim, fulano é um bom cristão, por que ele passa por aquela situação? Meu irmão, são as podas que Deus vai fazendo. Aí a gente frutifica, a gente vai frutificando. Chega uma hora que já não tem mais poda. Chega uma hora que já não vai precisar mais de poda. Porque a gente já dá fruto, já do iníciozinho, do galinho, do raminho até. A vida da gente já completou os frutos que Deus quer da vida da gente. Aí então, meu irmão, é a paz. É aquela paz que excede todo o entendimento. É a paz que às vezes você vai fazer uma visita a uma pessoa que está enferma, e você sai de lá ministrado, ao invés de você levar o pão, você levar o sustento, ela que te sustenta, ela que traz algo diferente para você. Se às vezes você vai fazer, as pessoas, elas têm sempre, porque elas estão cheias da presença de Deus, para passar para você e para mim. Situações podem acontecer nas nossas vidas, mas a gente não pode dar crédito a elas e largar do amor de Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele nos chama para a eternidade. Aqui nessa vida, cada um pode ter uma situação, cada um pode ter uma coisa. Às vezes eu me alimento muito mal, como de tudo quanto é porcaria, me encho de todas as porcarias desse mundo, e aí depois eu quero ter uma saúde boa, uma saúde perfeita. Meu irmão, não dá para ter, não tem como ter. Eu sei que assim, eu amo um doce, amo um bolo. A pastora Ana, o pastor Paulo sabe disso, que chega lá, se tem um bolinho, se tem às vezes um resto de bolo que ninguém comeu, quem termina com bolo? Eu termino com bolo. Ela fala assim, tem um bolo lá no congelador, eu termino com... Amo um bolo. Agora, às vezes, meu irmão, o glúten para mim me faz muito, muito mal, não é uma coisa que para mim é boa. Às vezes não, dependendo do dia, não dá muita coisa não, mas tem dia que eu como, vai daqui até a pontinha da língua, tudo queimando. Então, e aí eu como, por quê? O prazer da carne é maior do que... Depois eu pago o preço. É diferente com as situações que a gente passa. Aí depois, mas teve isso. Mas qual foi o tipo de vida, qual o cuidado que nós tivemos com o nosso corpo? Às vezes a gente não pode comer um pão, não pode comer um doce, né? Não pode comer uma coisa, comer a outra, mas a gente gosta e a gente vai, come, não resiste, meu irmão, não resiste. Aí como é que a gente pode fazer? Conforme a palavra do Senhor diz, vocês ainda não resistiram até o sangue. A gente não resiste nem um docinho, irmão, misericórdia, nem um docinho a gente resiste. Não resiste uma comidinha gostosa, Jesus. Aí vai falar lá do Esaú, que chegou morto de fome. Gente,
Coloca no lugar dele. Coloca no lugar dele. Ele nem pensou em primogenitura, vai pensar em primogenitura. Vou pensar nas bênçãos que eu vou perder? Vou pensar no que vai acontecer? Vou nada. Pensar na saúde que eu vou nada. Eu vou comer, a Amanda, e é comida, porque está cheirando isso. Meu irmão, a gente não consegue resistir a isso. Jesus, quanto nós temos que ser treinados, quanto nós temos que ser educados, nós temos que ser. Quais são os frutos que nós temos dado? Que resistência nós temos? Que perseguição? Eu vou te ser franca. Eu oro a Deus, falo, Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações. Eu não tenho força para segurar uma perseguição, não. Então, me leva antes. Se tiver que passar por perseguição, me carrega antes, porque eu não tenho força para isso, não. Reconheça a minha fragilidade, meu irmão. Porque, às vezes, quando eu não resisto a um pedaço de bolo, eu falo assim, como é que eu vou resistir a uma coisa pior? Misericórdia. Como é que eu vou resistir a isso? Gente, pequenos testes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se a gente não é fiel, se a gente, o que a palavra de Deus diz? Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas também, pensa bem, se a gente não é fiel no pouquinho, ali na coisa que é frágil, como é que a gente vai segurar e suportar uma forte? Como é que a gente vai fazer isso, irmão? Se não sustenta, não segura, 24 horas de jejum. Meu pai. Gente, isso é fruto. Isso é fruto. Fruto que nós poderíamos estar dando. Treinamento, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nem sei, Senhor, eu não estou pronta para esse negócio aí de arrebatamento dessa época, né? Para perseguição, arrebatamento, que eu digo assim, para a vinda de Jesus nessa época, não. Isso a gente que se analisa cada um. Eu estou falando da minha vida, falei de mim. Coloquei de mim, das minhas fragilidades, das minhas debilidades. Confessei o meu pecado. Tá? Creio assim, Senhor, claro que eu jamais te negaria, por nada nesse mundo. E passei algumas provas para negar. Ainda que, claro, lógico, evidente, né, que não seria daquele jeito, mas já fui testada a ponto de, a nível de, você depois que virou crente, tal, não dá mais para a gente, olha que eu era apaixonada pelo meu marido. E a palavra que ele falou para mim foi exatamente essa, depois que você foi crente, não dá mais, com Jesus não dá para a gente competir. Quer dizer, se você deixar, não falou isso com clareza, não explicitou, mas se você não tiver aí tão crente, tão direitinho, tão aí, pode até ser crente, mas sem ser desse jeito que você é, então, tudo bem mas assim, desse jeito não. E desse jeito não foi mesmo, porque a minha escolha sempre foi Jesus, mas é uma escolha diferente de outras que a gente pode passar, e a palavra vem dizendo isso. Se nós permanecermos, agora aquele que não frutifica, meu irmão, aquele que não deu fruto, se você olhar lá em Gálatas 5, e nada daquilo ali eu mudei. Meu irmão, é hora de você orar a Deus, de você buscar, de você jejuar, de eu buscar. Não estou falando você só não, estou falando de nós olharmos, de nós jejuarmos, buscarmos e pedirmos a Deus misericórdia, mudarmos a nossa vida. Sabe por quê? A palavra é muito clara quando ela diz que aquele que não der fruto, aquele que Jesus, aquele que Deus não encontra nenhum desses, ele vem, ele extirpa, arranca de Cristo, e o único que pode arrancar a gente de Cristo é Deus. O único que pode arrancar a gente de Cristo é Deus. E a palavra diz que ele vem e arranca e lança no fogo, porque ele é o agricultor, Deus é o agricultor. Então, ele arranca e lança no fogo. E aí acontece isso que eu li lá de Isaías. Ele faz o quê? Ele abre, aguarda, abre todas as coisas, derruba aqueles muros e deixa que entre, pisoteie, faça o que bem entende, depois ainda ataca fogo e acaba com tudo. Aconteceu isso, meu irmão, aconteceu com Jerusalém, aconteceu com Israel, a gente vê história. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que
permanecer em Cristo. Temos que buscar frutificar. Temos que ver aquilo que nós ainda temos posto a nossa confiança, a nossa fé, que temos dado importância. Quantas vezes, por que para mim é mais importante um pedaço de doce do que, muitas das vezes, não pagar o preço depois de passar uma noite inteira passando mal, um dia inteiro passando mal? Por que é assim? Por que é desse jeito? Está errado, meu irmão, está errado, está errado, está errado. A gente tem que lidar com as coisas do Senhor de uma forma diferente. Nós já somos, todo mundo aqui já é maduro, com pouquíssimas exceções, talvez a Andressa, né? Talvez, são bem poucas as exceções daqui, mas quase todos nós aqui já temos uma caminhada com Cristo, já temos um aprendizado com Cristo. Já não podemos mais andar como meninos, como crianças, que precisam ainda de uma mamadeirinha, que precisam ainda ser aparadinhos demais. Podemos até precisar de alguém, mas não podemos precisar dessa forma, porque nós temos permanecido em Cristo, Ele tem permanecido em nós. Já podemos estar mais aptos para recebermos coisas maiores, coisas dos altos céus. Deus tem muito para dar para a gente, mas nós ainda não estamos preparados, nós ainda não temos buscado por coisas maiores, nós temos nos contentado com águas rasas, vou lá, vou no culto, e às vezes nós achamos, me incluo, nós achamos que 2 horas, mas nossa, hoje como que demorou, hein? Como que demorou a ministração, hein? Usando a vida do pastor Carlos, que é quem mais prega aqui, né? Como que demorou lá a pregação do pastor Carlos, meu Deus, puxa vida, hein? Mas foi longa, hein? Foi longa. Então, quer dizer, o dia que o culto se alonga, a gente fica doido para sair, irmão. Que isso, que isso, que isso. Como é que nós queremos coisas maiores? E não adianta, uma igreja, para ter um avivamento, primeiro tem que ter um arrependimento, tem que ter mudança de vida, e a mudança de vida não é só do pastor, não é só dele, não, porque ele tem que ter também, ela, estou falando como pastora também, nós temos que ter, para a nossa vida também, para a nossa vida com Deus, e para podermos encontrar com Cristo, senão a gente também não encontra. Vem, prega bom, prega bonito, sai daqui, nossa, que maravilha, pregação, olha, foi, né, sabe tudo da Bíblia, fez isso, trouxe tanta coisa diferente, mas, irmão, se não tiver uma vida de fruto, a vida dele, se ele não estiver dando fruto, dele que eu estou dizendo, não especificamente do pastor Carlos, tá? Estou dizendo dele, da pessoa. A vida da pessoa, se não estiver frutificando, meu irmão, é como nada, sabe? Barulho de lata vazia, diante de Deus é isso, é som de lata vazia, acabou. Então, meu irmão, temos que ter cuidado com isso. Temos que aproveitar, buscar a palavra do Senhor, enquanto estivermos, e buscarmos mais e mais, não é apenas aqui no culto, não é apenas aqui na igreja, mas é buscarmos na nossa casa. A gente vai transmitir aqui aquilo que a gente é na casa da gente, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo na minha casa. Não tem como chegar aqui, chegar... Não é desse jeito, acabei de ouvir um monte de porcaria lá na minha televisão, acabei de ouvir um monte de porcaria lá no rádio, acabei de ler um monte de coisas que não deveria, meu irmão, e aí chega aqui, você está cheia, não vai dar, irmão, não vai dar, não adianta, a palavra que sai do altar pode ser a melhor delas, não vai alcançar aquilo que tem que alcançar. Agora, o dia que você já vem cheio, às vezes nem é uma palavra assim tão... Agora você está cheio de aleluia, está cheio de glória a Deus. O resto todo está todo friozinho, mas você está um fogo só, você está uma chama. É você que está. E esse você temos que ser cada um de nós. Sou eu, é a Jo, é a Elaine, é cada um. Não importa, é o João, é a Duda, não importa quem, tem que ser cada um de nós. E quando a gente se ajunta, imagina todos nós no mesmo espírito, cheio do fogo de Deus, meu irmão, aí não dá nem para falar o que é, né? Só dá para imaginar, aí a presença de Deus, aí, meu irmão, aí
Aí você vai tocar em alguém que está enfermo, a pessoa vai ficar curada na hora, vai ser um Pedro, vai ser um João, não tem jeito, né? Vai ser um Pedro, vai ser um João. Irmão, vai acontecer, e para acontecer, a gente tem que ser esse que está em Cristo, esse que permanece em Cristo, mas temos que cuidar. Primeira coisa, nós temos que cuidar é da nossa vida pessoal. Se a nossa vida pessoal, aleluias, ela estiver cheia da presença de Deus, quando nós nos reunimos aqui a gente vem para contaminar o outro positivamente, trazer essa presença. E o meu fogo vai pegar com o da Nelly, que vai pegar com o da Jô, que vai pegar com a da Rita. Não se contém, é por isso que os sacerdotes não se continham de pé, porque a presença era enorme. Por que a presença era enorme? Foi Deus que veio? Não, Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós, mas a hora que a gente se junta, se a gente deixa o fluir do Espírito Santo, a gente não tem como reter a glória de Deus na nossa vida, não tem. Você, onde você estiver, você pode entrar numa igreja batista daquela mais tradicional do mundo. A hora que o pastor, ele está lendo a palavra, você já está, glória a Deus, porque a alegria invade o teu coração. Não é só um glória a Deus para a gente não dormir, não, que tem hora que a gente dá uns glória a Deus, uns aleluia, porque a gente está meio querendo dormir, a gente, glória a Deus, aleluia, tipo acorda, não sabe nem para que está falando, mas tá. Mas agora não, é porque flui do coração, sai de dentro da gente. E é isso que nós precisamos, meu irmão, precisamos. A gente fica buscando, mas a igreja, mas é lá o tal lugar, lá em tal lugar é assim, lá em tal lugar é assim. Será como que é o pessoal do tal lugar que a gente acha que é desse jeito? Estou falando de avivamento genuíno, a gente está falando aqui de movimento genuíno. Não movimento apenas da carne, de emoção, está falando de movimento genuíno. Agora, como que é o grupo que se reúne ali? Quais são as reuniões? Eu ouvi aqui na oração, alguém falou, foi a oração da Jéssica, a respeito do jejum que os jovens estão fazendo. Gente, quando a gente jejua, quantas pessoas, ninguém precisa levantar a mão, nem eu, né, claro, mas quantos de nós jejuamos pelo culto, pela palavra que vai ser trazida, independente de quem seja, independente se é o Manuel, se é a pastora Ana, independente se é o João ou se é o pastor Carlos, independente, Senhor, usa mesmo. E olha, hoje eu quero levantar esse jejum para que lá na igreja haja conversão, que o Senhor leve pessoas de fora, leve pessoas que não conhecem a Jesus, e que haja conversão, que haja cura, que haja manifestação da presença de Deus. Irmão, a gente nem lembra disso, só lembra assim, tenho que ir, acabou, reunião. Hoje temos uma reunião lá na Salvador e pronto, e a gente, então vamos lá, acabou, né? Então, irmão, temos que mudar. Se a gente quer uma igreja cheia da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, daquilo que nós vemos que pode fazer, porque quando se ajunta tem que haver transformação. Nós temos que cuidar dos nossos frutos, mas também nós temos que ser aqueles que, usando a palavra ali da Mara, aqueles que suportam, e suportar além de se tratar de suporte, alguém que, isso aqui é um suporte para essa água. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer igual ali, os dois ali fizeram com Moisés, segurar-lhe os braços deles. E sabe como nós seguramos os braços de quem está na frente, dos pastores, dos ministradores, de quem vai trazer uma ministração, de quem vem, de qual vai ser o agir aqui do culto? Somos nós nas nossas orações, somos nós nas nossas intercessões, somos nós nos nossos jejuns, na nossa preparação para vir para a casa de Deus. E aí a gente chega aqui, meu irmão, a gente vai ter um lugar que a gente não quer sair, nem as crianças querem sair, ninguém quer sair, mas quer ficar. Não porque, tem isso, está dando, não, porque o ambiente trouxe a glória de Deus. Na hora que eu e você estamos juntos, é desse jeito que o Senhor vai. E a palavra do Senhor diz aqui, lá no 17,
E isto, aí é uma ordem de Jesus Cristo, aí já muda, a história já muda de figura. E todo esse capítulo 15 é Jesus falando. E isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Irmão, não tem como a gente deixar de amar. Ah, mas eu não vou muito com a cara do pastor Celso. Problema meu se eu não vou. Mas eu tenho que aprender a amar o pastor Celso. Eu tenho que olhar para o pastor Celso, mas até que eu gosto do cabelo dele cortadinho assim, até que eu acho a cor dele bonita. Achar algo nele precioso e me ater naquele algo precioso e aprender a amar o pastor Celso. Aquela pessoa que você não quer ver, aquela pessoa que você não sabe, você tem que aprender a amar. Amar no amor de Cristo, mas amar também no amor do homem. Amar também com os nossos sentimentos. Da mesma forma que eu amo pessoas que me são caras e que para mim são, eu tenho que aprender a amar aqueles que eu ainda não amo. Sabe por quê? Eu não era nada, estava no lodaçal do pecado, estava lá perdida. E Jesus me amou primeiro. E Deus me amou de tal forma que entregou Jesus para que viesse em meu favor. Amém? Que essa noite possamos nos colocar de pé. Vamos orar, pedir a Deus. E você sonda o teu coração. Cada um da gente sonde o coração da gente. Só a gente que sabe. Eu não sei quais os frutos que a Nelly dá. Ainda a falta dá e que ela tem ali. Ainda que às vezes uns a gente até pode observar, mas pode observar até erradamente com os nossos olhos carnais. Não com aquilo que é. Mas Deus conhece os frutos que cada um de nós damos. E nós conhecemos aqueles que nós precisamos melhorar, né? Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe onde é que a gente precisa melhorar na vida da gente. Às vezes nós somos impacientes, muitas das vezes nós somos reclamões, somos resmungões. Outra das vezes falta para a gente um pouco mais de lastro. Né? Cada um de nós tem uma situação, mas certamente Deus é poderoso e o Espírito Santo é poderoso para trazer a nossa memória nessa noite, para ajudar-nos a vencermos as dificuldades. Aquilo que você tem dificuldade, meu irmão, coloca diante do Senhor. Coloca, Senhor, nisso aqui é difícil parar com isso, é difícil. Eu não consigo, eu até tento, mas não consigo. Mas o Senhor pode me ajudar. Então, que nessa noite seja uma noite de reflexão disso. E, sobretudo, que você possa amar sem medidas como Cristo amou a você e a mim, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus amado, te louvamos porque a tua palavra é instrução para nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus amado, a cada dia, Senhor, a termos tempo, Senhor. Ah, Senhor amado, a gastarmos um tempo contigo, com a tua palavra, Senhor, oração, em jejum, Senhor amado, em adoração, em louvor, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, Senhor, que nós venhamos a priorizar, ó Pai, te dar a primazia, Pai amado, do nosso dia, Senhor. Quantas vezes, ó Deus amado, mal temos tempo, Senhor, porque também, Senhor, não nos importamos muito. Às vezes até sentamos em frente, Senhor, a uma coisa, ficamos parados, ou vamos ver alguma coisa que nem interessa, meu Deus. Gastamos tanto tempo em situações. Mas, Senhor, nós, Senhor amado, deixamos, Senhor, dobrar os nossos joelhos quando às vezes o Senhor nos convida tão fortemente para estarmos contigo. Meu Deus amado, deixamos, ó Deus, de pensar em Ti, de falar contigo, ó Deus. Pai amado, de buscar a Tua palavra, de ler, ó Pai, de nos encher dela, Pai. De perguntarmos a Ti, ó Deus amado, qual é, Senhor, o Teu desejo para aquele dia dentro da Tua palavra, ó Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina a dar bons frutos, ó Deus amado. Aduba a nossa terra nesta noite, Senhor. Aduba, Senhor. Aduba, Senhor amado, para que venhamos a frutificar, ó Deus. Meu Deus amado, nós queremos, ó Deus amado, que as pessoas encontrem em nós, ó Deus. Ah, Pai, esses atributos, ó Deus amado, essa frutificação. E possam se alimentar de nós, ó Pai. E assim, ó Deus amado, alimentados, eles possam dar graças a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado.
Eu te peço nesta noite, visita cada um dos meus irmãos, ó Deus amado. Visita-nos, ó Deus amado. Visita-nos com o teu amor, ó Pai. Senhor, com esta rega, Senhor, ó Santo de Israel, com esta rega mesmo, ó Deus amado, com esta rega que o Senhor vem regando nesta noite, Pai amado. Ah, Senhor, a nós, ó Pai amado, para que possamos, Senhor, Pai, crescer em graça, Pai, crescer em sabedoria diante de Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Pai amado, termos maturidade, Pai amado, em Ti, ó Deus. Pai, que esta rega, Senhor amado, possa trazer tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, te somos gratos, ó Pai, em nome de Jesus, amém.